importante ouvir de Jesus: eu sou o pão vivo descido do céu. Evidentemente, isso precisa se completar, só se planifica se também tivermos comida partilhada, vida, dignidade. Esse é o verdadeiro pão vivo que se completa em nós. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso grupo de reflexão São Jerônimo. É com alegria que a gente segue na reflexão do capítulo 6 do Evangelho de João. Na sequência dos domingos anteriores, a gente já ouviu o texto sobre a partilha, a multiplicação dos pães, e no domingo passado, pessoas procurando Jesus por causa do milagre, do sinal que ele fez. Hoje, Jesus conversa com autoridades judaicas sobre essa expressão: eu sou o pão vivo descido dos céus. A gente costuma dizer que o capítulo 6 do Evangelho de João se constitui num mini-evangelho. Nesse capítulo, a gente encontra condensadas a prática, a ação, a própria pessoa de Jesus. Por exemplo, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, lá na última ceia, a gente encontra o relato da instituição da Eucaristia. Na última ceia, no texto de João, a gente se depara com o lava-pés, serviço, e não com a instituição da Eucaristia. E por quê? Porque o tema da Eucaristia já se encontra aqui no capítulo 6. Vale a pena a gente retomar somente um aspecto do texto que serve de chão para o debate eucarístico em João 6, que é a multiplicação dos pães. Enquanto nos sinóticos os discípulos trazem 5 pães e 2 peixes, no Evangelho de João, além de ser o próprio Jesus que distribui, quem traz os pães, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, é uma criança. Há aqui um rapaz, há aqui um menino, há aqui uma criança que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No Evangelho de João, a salvação vem dos pequeninos, assim como também Jesus se faz pequenino. O pão descido do céu se torna criança em Belém e depois pão entre nós. Pois bem, o texto de hoje vai no capítulo 6, os versículos 41 até os 51, e começa com as autoridades judaicas questionando, murmurando a respeito desta frase de Jesus: sou o pão vivo descido dos céus. É importante a gente ter presente que o termo judeus, no quarto evangelho, não se refere a todo o povo judeu. Jesus é judeu, sua mãe é judia, seus primeiros seguidores e seguidoras são todos judeus. O termo judeus refere-se, na maioria das vezes, a um grupo, às autoridades judaicas. E elas é que estão murmurando contra Jesus diante dessa afirmação, dizendo: olha, não é esse o filho de José? Conhecemos seu pai, sua mãe? Como é que ele pode dizer que é o pão vivo que desceu do céu? Ou o pão que desceu do céu? Jesus, em forma de poesia, responde: ora, vocês estão parecendo nosso povo antigo lá no deserto, que ficava murmurando contra Moisés. De onde vamos ter pão? De onde vamos ter água? Assim como o povo murmurava no deserto, pare de murmurar. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E aqui tem uma coisa muito interessante. Esses judeus piedosos, muito piedosos, achavam que o seu jeito de praticar a fé, a religião, é que os aproximava de Deus. Jejum, esmola, oração, um conjunto de regras, isso os tornava próximos de Deus. Logo, eles é que se atraíam, e Jesus inverte. Não, é graça, é graça. É o Pai que atrai. Logo, todas e todos podem ser discípulas e discípulos de Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. E aí ele recorre ao que está escrito no profeta Isaías, lá no capítulo 54, todas as pessoas serão discípulas. Quem escuta o Pai e por ele é instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, né? Mas Jesus vai ser a expressão. Ele vem de junto do Pai e mostra o Pai. E aí ele continua dizendo, em hebraico: amém, amém, eu digo a vocês. Nós costumamos traduzir em verdade vos digo, quem acredita possui a vida eterna, que é isso que a gente quer. Eu sou o pão da vida.
E Jesus volta ao argumento: olha, vossos pais comeram maná lá no deserto. No entanto, morreram. O pão que eu proponho, a vida que eu proponho, é vida plena e ninguém vai morrer. Eis aqui o pão vivo que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Quem come deste pão vai viver eternamente. E aqui um outro elemento importante: não se trata de um pão exageradamente espiritualizado. É pão, é verbo encarnado. É a minha carne dada para a vida, não para a morte, mas para a vida do mundo. Como a gente lê nos textos eucarísticos e repete, né? Isto é meu corpo, isso é meu sangue. João usa: esta é a minha carne dada para a vida do mundo. Que a gente consiga aprender. Primeiro, o que nós fazemos não é mérito nosso. O que nós fazemos é graça de Deus agindo em nós. Mesmo quando partilhamos o pão, que isso seja vontade de Deus que se espalha. Segundo, não acreditemos num pão que não desça do céu. O pão é carne, é encarnado. E esse pão, se é encarnado no nosso meio, é pão partilhado. Sigamos repartindo o pão. Amém.